E nós vamos continuar no livro de Atos, que é o livro que nós temos estado a estudar e a percorrer de uma forma expositiva e sequencial. Então, se tiverem uma Bíblia, podem abrir no livro de Atos, capítulo 9, que é para onde nós vamos hoje. E a narrativa que nós hoje vamos ler, ela termina com uma nova atualização que Lucas faz do estado da igreja, de como é que está a igreja neste movimento de expansão que ele tem estado a descrever desde o capítulo 1. A igreja está a expandir porque Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos discípulos para irem por todo o mundo, pregarem o Evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem era de expansão, era de levar esta mensagem do reino e da salvação que há em Jesus a todos os povos, a todas as nações. Só que começa num lugar para depois poder chegar até o outro. Começa em Jerusalém para depois chegar aos confins da terra. Então Lucas está a descrever este movimento de expansão da ação do Espírito Santo para a obediência por parte da igreja a esta chamada, a esta missão de ampliar o reino. E nós vamos encontrar, no final da nossa narrativa hoje, uma nova atualização. Lucas faz várias atualizações do estado da igreja, de como é que a igreja se encontra nesta fase. E a descrição que ele vai fazer aqui, ele vai dizer que a igreja encontra-se a crescer em edificação, que a igreja vive no temor do Senhor e que a igreja expande em número. Tudo isto no conforto e na coragem do Espírito Santo. É desta forma que ele termina a narrativa que nós vamos ver. E este é o tipo de atualização que nós, certamente eu acredito que todos os membros da igreja aqui gostariam que se fizesse no final de uma reunião de membros, como a reunião de membros passada, quando fizemos o relatório de atividades, de nós podermos afirmar de peito cheio, com gratidão no coração, sim, mas com um orgulho positivo, um orgulho santo, feliz por aquilo que Deus fez. Podermos afirmar que a nossa igreja tem sido edificada ao longo deste ano, que a igreja viveu no temor do Senhor este ano e que a igreja cresceu em número neste ano. Eu acredito que todos nós queremos ouvir isso ano após ano. Agora, há certos elementos que devem estar presentes se nós queremos fazer regularmente este tipo de atualização do estado e da saúde da igreja. E então hoje, a partir do texto que nós temos, vamos ver três elementos que promovem uma igreja que cresce em edificação, uma igreja que vive no temor do Senhor e uma igreja que se expande em número, que cresce em número na missão. Então vamos ler para já os versículos 1 e 2 do capítulo 9 de Atos. Porque lá está, este texto traz uma das histórias mais conhecidas para aqueles que já estão habituados às Escrituras, à Bíblia, que é a história da conversão de Paulo. Mas lembra-se quando nós falámos em Gênesis, por exemplo, de José ou de Abrão, uma das coisas que nós dissemos a partir desses livros é que a história de José não é sobre José, a história de Abrão não é sobre Abrão, a história de Paulo não é sobre Paulo, é sobre algo maior. Okay? E é isso que nós vamos ver hoje. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Até aqui. Então temos Saulo. Saulo volta a aparecer aqui. Ele já tinha aparecido antes. Em que momento? No momento em que Estevão, um dos servos da igreja, um dos primeiros cristãos da igreja, estava a ser apedrejado. Estevão estava diante do Sinédrio, diante dos líderes religiosos judaicos, a defender a fé cristã, a defender a ideia de que todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, e ele estava a provar desde lá do Antigo Testamento como é que todas essas coisas apontavam para Jesus Cristo. E depois Lucas diz-nos no capítulo 7, no final, neste momento, enquanto Estevão está a ser apedrejado, ele diz assim: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo aprovou a sua morte. Saulo aprovou a sua morte. Saulo estava lá. Saulo é o nome aramaico para o nome latino de Paulo. Okay? É a mesma coisa. Portanto, falar em Saulo, falar em Paulo, é exatamente a mesma coisa. Apesar de que daqui para a frente, depois mais à frente, especialmente a partir do capítulo 13, vai passar-se a referir a ele só por Paulo. Okay? Mas Saulo e Paulo, mesma coisa.
Agora, depois da morte de Estevão, o que aconteceu sobre a igreja é que se abateu uma grande perseguição, uma perseguição feroz sobre a igreja, sobre os cristãos em Jerusalém, a ponto de muitos terem que fugir e se dispersarem. Tanto que alguns foram para Samaria, por exemplo, e foi aí que nós tivemos antes. Filipe foi para Samaria, Filipe deparou-se com as pessoas, pregou o evangelho, as multidões ouviram e multidões creram e foram batizadas. E Lucas, o autor de Atos, agora volta à perseguição sobre a igreja. Mas ele vai se focar na vida de um homem. E se repararem como é que é descrito este homem, é importante. Diz que Saulo respirava ameaça e morte contra a igreja. Ele respirava ameaça e morte. Ele desejava a morte dos cristãos. Esse homem era Saulo. Ele tinha como uma missão ir, encontrar e prender os cristãos. Homens ou mulheres. Todos aqueles que aqui são chamados dos que pertencem ao caminho. Esta é a primeira vez que aparece no livro de Atos esta expressão para se referir aos cristãos como aqueles que pertencem ao caminho. Provavelmente uma alusão a Jesus ter afirmado que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou então a Mateus 7, quando Jesus disse que quem o quer seguir tem que entrar pela porta, que é apertada, e caminhar pelo caminho estreito. Ok? Pelo caminho apertado. Então apontando exatamente para o caminho da salvação, o caminho da vida, da verdadeira vida justa com Deus. Agora, é possível que Saulo fosse uma figura proeminente ou de uma família importante. Porquê? Porque ele tem acesso direto ao sumo sacerdote. E nem toda a gente podia chegar lá e... sumo sacerdote, com licença, vou entrar aqui no teu escritório, por favor. Não. Então, Saulo possivelmente tinha um lugar diferenciado. E por isso ele tinha acesso ao sumo sacerdote. E ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote. Cartas para depois entregar nas sinagogas de Damasco. E essas cartas podiam ser documentos do Sinédrio para a extradição de judeus apóstatas, que no caso eram judeus que estavam a abraçar o cristianismo. E os sacerdotes tinham este direito de fazer isso, de extraditar judeus das sinagogas de outros lugares. Então estas cartas autorizavam Saulo a concretizar a sua missão em cooperação com as sinagogas. Então Saulo ia lá às sinagogas, entregava a carta e cumpria a sua missão. No entanto, esta iniciativa zelosa deste judeu que acha que está a servir a Deus contra homens e mulheres que tinham abraçado o cristianismo vai ser abruptamente e surpreendentemente interrompida. Vamos ler dos versículos 3 ao 9. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Então, Damasco ficava a cerca de 200 km a norte de Jerusalém. Uma viagem que a pé se faria mais ou menos em 6 dias. Se ele fosse no transporte de cavalo, chegaria mais depressa. E dá a entender que era, de facto, esta a forma de transporte dele. E nessa jornada o que acontece é que de uma forma repentina surge uma luz que vem do céu, uma luz que cerca Paulo e que provoca a sua queda no chão. E uma voz chama-o pelo nome. E chama-o de uma forma enfática. Porquê? Porque vai chamar 2 vezes: Saulo, Saulo. E estes elementos que nós encontramos aqui, uma luz resplandecente, o cair no chão, a dupla chamada, a voz, tudo isto é comum nas Escrituras quando um ser divino aparece a um ser humano. A voz é de quem? A voz é de Jesus. Ele vai perguntar a Saulo: porquê é que tu me persegues? Então, mas a quem é que Saulo estava a perseguir? Não eram os cristãos. Jesus está a dizer que perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir ele próprio. Além disso, Saulo estava a ser ali confrontado com o facto de Jesus estava vivo. Lembre-se, ele andava a perseguir aqueles que afirmavam que Jesus estava vivo. Ele não cria nisso, ele não acreditava nisso. E agora confrontam-se com a verdade de que Jesus está vivo, ressuscitou. E além disso, com a sua divindade. Agora, não era só o corpo de Saulo que caíra no chão, mas os seus conceitos relativamente ao cristianismo caíram. Saulo estava diante da verdade incontestável da ressurreição de Jesus. Jesus manda Saulo levantar-se,
entrar na cidade e esperar ali indicações que lhe fossem dadas. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram nada, não viram ninguém. E isto prova o quê? Isto prova que aquilo que Saulo viveu foi testemunhado por outras pessoas, não foi uma experiência subjetiva, não foi algo fruto da sua imaginação, foi um facto histórico que aconteceu testemunhado por outras pessoas. E pessoas que nem sequer tinham interesse naquele acontecimento. O que só dá credibilidade a esta história. Ao levantar-se do chão, Saulo percebe que está cego, não consegue ver. Não conseguiu ver nada. Então ele teve que ser conduzido pela mão até à cidade de Damasco. Aí ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Este foi o resultado do encontro de Saulo com Cristo. Profundamente marcante para Saulo. O zelo dele era existente. Havia um zelo na vida de Paulo, mas era mal direcionado. Tudo aquilo que ele perseguia era, na verdade, o correto. A sua cegueira proporcionou um momento de reflexão. E o jejum que nós encontramos aqui, que era habitualmente uma expressão de luto, uma expressão de arrependimento, pelo impacto desta experiência, justifica este tempo de pensamento, de reflexão profunda que ele tem em relação àquilo que ele sempre acreditou, em relação a Cristo. No entanto, Saulo não é o único a ser interpelado por Deus também na nossa narrativa. Outra pessoa também vai ser interpelada por Deus aqui. O Senhor vai aparecer a um discípulo que vai desempenhar um papel importante na continuidade da transformação de Saulo. Então, versículo 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor ordenou-lhe: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Até aqui. Então Jesus apareceu em visão a um cristão da igreja de Damasco, um cristão que estava em Damasco, Ananias. E a resposta foi o quê? Foi: eis-me aqui. Foi de prontidão. Só que nós percebemos que essa prontidão vai afrouxar. Quando Jesus pede que ele vá ter com Saulo, aquele que perseguia a igreja. A prontidão do aqui estou de Ananias é trocada então pela hesitação na obediência ao comando do Senhor. Ananias vai levantar objeções face ao quê? Face à fama que acompanha Paulo. Pela forma como ele prendia os cristãos, sob a aprovação dos sacerdotes. É a mesma coisa que para nós, se soubéssemos que um famoso terrorista que mata cristãos, se convertesse e de repente, nós nem sabíamos da conversão dele, e aparecesse Jesus a nós e dissesse: olha, vai lá falar com ele. É a mesma coisa. Só que Jesus vai reiterar essa ordem e expõe o motivo e vai dizer: Saulo vai ser um instrumento nas minhas mãos para a expansão do reino, especialmente junto dos gentios. Saulo falaria do nome de Jesus aos gentios, aos reis, aos próprios israelitas. E até iria sofrer por causa disso. Então Jesus escolhe Saulo não só para se converter ao cristianismo, mas também para uma missão especial: ser enviado aos gentios, além de também pregar aos gentios nas sinagogas. Tudo isso iria acontecer no meio de tribulações, de perseguições. Aquele que perseguia iria passar a ser perseguido. Ele iria sofrer pelo nome de Jesus. Agora, obedecer esta ordem por parte de Ananias podia ter um alto preço. Será que Ananias iria vencer esta relutância, fruto do medo de ir falar com aquele que andava a prender cristãos? Vamos ver versículos 17 a 30. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos, algo como que escamas, e ele recuperou a vista. Então levantou-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes.
Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele tinha visto o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara com coragem em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Até aqui. Então, Ananias obedeceu ao Senhor. Ananias venceu a sua relutância, Ananias venceu o seu medo e ele obedeceu ao Senhor. Ele foi ter com Saulo. Ele impôs as mãos sobre Saulo, isto como um símbolo físico do poder invisível do Espírito Santo, tanto para curar Saulo da sua cegueira, como para habitar em Saulo na plenitude da nova aliança. Nós já vimos isso, que o Espírito Santo veio, o Espírito Santo no Antigo Testamento também morava nos crentes, mas aqui ele habita de uma forma mais plena, tendo em vista a missão, e recebereis poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ok? Então, Saulo aqui tem esta experiência com o Espírito Santo e ele é curado da sua cegueira. Dos olhos de Saulo caíram como que escamas. Então, um símbolo também da cura, da cegueira espiritual que ele tinha. Porque ele estava cego. Ele era zeloso por Deus, mas ele estava cego para o cumprimento das promessas do próprio Deus em Jesus Cristo. E a evidência da cura da sua cegueira espiritual qual é? Está no facto de Saulo se ter identificado agora com Cristo. De Saulo se ter identificado não só com Cristo, mas com os cristãos que ele antes perseguia através do batismo. Porque o batismo é isso, é uma identificação pública com Cristo e com a sua igreja. Através do batismo, então, Saulo faz uma declaração pública, imediata, da sua fé em Jesus Cristo como o Messias prometido e aguardado no Antigo Testamento. E essa declaração pública de fé foi testemunhada, foi reconhecida, foi afirmada por pelo menos um membro da igreja de Damasco, Ananias. Então o batismo de Saulo foi a porta de entrada para a vida da comunidade dos discípulos em Damasco, com quem ele então começou a estar e de quem muito provavelmente recebeu também instrução cristã, embora ele já fosse um especialista nas Escrituras, porque ele era um fariseu, estudou aos pés de um dos melhores mestres fariseus, Gamaliel. E por isso não demorou para que ele começasse a dar testemunho, para que ele começasse a falar, como todo o conhecimento que ele tinha se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. O nome que ele perseguia, ele agora afirmava e pregava. E ele encurralava os judeus ali nos seus argumentos, porque ele era conhecedor das Escrituras e tem tido o encontro com Cristo e certamente a formação e o ensino dos discípulos da Igreja de Jerusalém ao fazer as ligações com o Antigo Testamento e com o cumprimento em Cristo. Saulo agora usa todo o seu conhecimento e consegue vencer no debate e nas ideias as pessoas das sinagogas, consegue vencer no debate e nas ideias dos judeus. E aconteceu aquilo que geralmente acontece quando não se consegue vencer num debate e tem-se maus fígados, é que se passa para a agressão. E foi isso que aconteceu. Seja ela agressão verbal ou aqui no caso uma agressão física. Eles quiseram matá-lo. Mas Deus tinha outros planos. E Saulo, sabendo aquilo que iam tentar fazer com ele, fugiu de noite. Desceram por um cesto do muro da cidade, uma vez que as portas eram vigiadas continuamente, ninguém podia entrar nem sair sem vigilância. E agora aquele que antes perseguia estava a ser perseguido. Ao fugir de Damasco, Saulo foi para Jerusalém. Procurou juntar-se aos discípulos, mas mais uma vez, o medo e a relutância foi aquilo que acolheu Saulo. E aqui foi a necessária intervenção daquele que é chamado de Barnabé, o Consolador, Barnabé da Consolação. Nós já vemos um homem com um coração grande que quando Lucas lá atrás fez uma descrição da generosidade da igreja, de como as pessoas da igreja vendiam as suas propriedades para poderem satisfazer as necessidades daqueles que não tinham, daqueles que tinham menos. Lucas coloca um nome, o único nome que ele coloca como um exemplo de quem faz isso é o nome de Barnabé. E é este homem de coração grande que vai intervir e vai dar a cara por Saulo e vai dizer: olhem, aconteceu esta experiência com ele e ele até tem andado a pregar o nome de Jesus e a sofrer por causa disso.
Em Gálatas 1, 18 e 19, Paulo comenta esta visita que ele tem a Jerusalém e ele diz assim: decorridos 3 anos então, ou seja, ele só vai para Jerusalém depois de 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão o Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então Paulo esteve em Jerusalém, ou foi a Jerusalém 3 anos depois de se converter, e esteve só com Pedro e Tiago. Andou com eles a pregar para a frente e para trás sobre o nome de Jesus, e diz o texto com coragem. Agora, tal como Estevão, Saulo também vai argumentar com os judeus helénicos, com os judeus de cultura e de fala grega. E, tal como aconteceu com Estevão, Paulo encurralou-os na sua argumentação, e os seus opositores, que também quiseram matar Estevão, e mataram de facto Estevão, eles querem matar também Saulo. Só que Deus tem planos diferentes para ele. E por isso, ele vai ser salvo pelos discípulos, pela igreja de Jerusalém, que o vai então enviar para Tarso, a cidade natal de Saulo. E depois em Tarso ele vai ficar em um tempo, Barnabé vai mais uma vez se encontrar com Saulo e depois vai levá-lo para Antioquia, e depois de Antioquia Saulo vai ser enviado como missionário para pregar o Evangelho. E Lucas vai terminar então a narrativa da conversão de Saulo com um resumo do estado da igreja. Porque vejam, o cerne é a igreja, o centro é a igreja, a expansão e o crescimento da igreja. E Jesus salva este perseguidor da igreja, tanto para que a igreja possa ter um tempo de paz, como para a igreja possa crescer e se expandir, que é o que vamos ver agora, versículo 31. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pelo conforto vindo do Espírito Santo. Então, apesar de Saulo ter sido perseguido, ter tido de fugir, Lucas diz-nos que o ambiente geral da igreja passou a ser de paz. Paulo era a grande figura que perseguia a igreja. E Jesus não permitiu que isso acontecesse mais. Paz em toda a Judeia, na Galileia, na Samaria. Eram dias de edificação, dias de crescimento numérico, dias de vida no temor do Senhor. Então o Espírito Santo estava a trabalhar, a produzir conforto na igreja. E a nossa narrativa, que começou com alguém que respirava ameaças contra a igreja, fecha com a igreja em paz e a igreja em expansão. No meio nós temos a poderosa e sobrenatural transformação deste homem que viria a ser extraordinariamente usado para o crescimento da igreja, nomeadamente entre os gentios. Nós vamos entrar agora na parte dos ensinos, podemos tirar aqui das aplicações, e vamos só fazer uma oração, que eu não fiz no início. Vamos orar agora, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Senhor Deus, queremos-te pedir que tu possas aplicar aquilo que nós encontramos neste texto aos nossos corações. E nós oramos porque nós precisamos de ti. Tens que ser tu a fazer, Jesus. Suplico-te que, Senhor, haja fidelidade nas ideias que são extraídas a partir deste texto e que haja poderes do teu Espírito para a aplicação das mesmas, Senhor Jesus. Vem nos ajudar, suplicamos-te, no nome de Jesus. Amém. Então, o que nós temos aqui em Lucas, através de Lucas, é um parênteses no relato da expansão do reino. Ao trazer esta história da conversão de Saulo. Uma história que nós cristãos, que nós crentes, amamos e gostamos muito. O raio da proclamação, da influência do Evangelho tem aumentado, tem crescido, começou em Jerusalém, depois veio a perseguição sobre a igreja, expandiu até Samaria e a seguir Lucas vai começar a descrever como vai se expandir até aos judeus, até aos gentios. Tanto que nós vamos ver a conversão de um homem, de Cornélio, um gentio, pouco tempo depois. Ok? Agora, Lucas vai focar em Paulo. A conversão de Paulo vai ser detalhada, vai ser relatada de forma detalhada durante 3 vezes ao longo do livro de Atos. Esta é a primeira em forma de narrativa, as outras 2 em forma de diálogo, em que o próprio Paulo testemunha, uma vez diante de uma multidão, outra vez diante do rei Agripa. Então, é nelas, em Paulo que Lucas vai se concentrar quase exclusivamente na maior parte do livro de Atos. A partir do capítulo 12 até o versículo 28, que é a maior parte do livro de Atos, a personagem principal é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Então Lucas terá dado este destaque à história de conversão de Paulo, devido à importância que Paulo teve na expansão do reino e no estabelecimento da igreja. Lembremos que Paulo só escreveu
Metade do Novo Testamento. Ok? Quase metade do Novo Testamento. 13 cartas. Isto se nós não considerarmos Hebreus. Ok? Porque não sabe quem é o autor aos Hebreus. Então, 13 cartas. Então, Paulo é um instrumento absolutamente fundamental nas mãos de Deus no início da igreja. E a história da conversão de Paulo é tremenda. Mas a missão que ele recebe da parte de Deus é mais tremenda ainda. O autor de Atos, então, pretende relatar a conversão e a chamada deste homem que foi usado de uma forma peculiar, de uma forma especial, de uma forma poderosa em Atos, nas mãos do Senhor. É Jesus, através do Espírito Santo, a trabalhar poderosamente em favor do crescimento da igreja. E lembre-se, é sempre a igreja, não é sobre Paulo, é sobre a igreja do Senhor, do qual Paulo faz parte, sim. A nossa narrativa vai terminar como eu comecei a pregação, com uma atualização do estado da igreja. E para isso Deus converte este homem. E este é o tipo de atualização, como eu disse, que toda a igreja, que nós como igreja devemos querer fazer. A atualização que nós devemos querer ouvir ano após ano é que temos crescido na edificação do Senhor, que temos vivido no temor do Senhor e que a nossa igreja tem crescido em número, como tem crescido. E é possível nós vivermos isto, este crescimento, esta edificação, num ambiente de perseguição ou num ambiente de paz e tranquilidade. A prova disso está aqui. Até porque, como fica demonstrado nesta narrativa, Deus não desperdiça nada para o bem e para o crescimento da sua igreja. Pega no maior perseguidor da igreja e transforma-o numa das pessoas mais usadas em prol da igreja. Já viram como é que Deus faz? Pega no maior perseguidor da igreja e torna-o num dos instrumentos mais úteis da igreja. A nossa igreja, neste momento, várias pessoas da nossa igreja vivem momentos de luta profunda, de provação em diferentes aspectos. Mas nós devemos de saber que tudo isso não passa ao lado do Senhor da história e o Senhor de cada uma das nossas histórias, o Senhor da tua história. Ele promete que vai pegar em cada uma das tuas provações, das tuas dificuldades. Sejam elas de saúde, sejam elas no casamento, sejam elas na família, sejam elas lutas internas, e Ele vai fazer redundar isso para a sua glória, porque é isso que Deus faz com o seu povo. Ele faz cooperar todas as coisas para o bem deles mesmos, daqueles que o amam, da sua igreja. E tudo isto é para a sua glória. Esta conversão de Saulo, pegar numa pessoa destas, transformá-la, é para o bem de Saulo e é para o bem da igreja. Em todo o tempo, como igreja, sejam momentos de maior tranquilidade ou das maiores ferozes batalhas, há pelo menos 3 coisas que não podemos deixar de ter se nós queremos ser uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, que cresce em edificação, que vive no temor do Senhor e que cresce em número. 3 coisas que nós precisamos ter e que encontramos neste texto. E é isso que nós vamos ver. A primeira, uma visão elevada da graça soberana. Uma visão elevada da graça soberana. Segundo, uma visão elevada da igreja. E terceiro, uma visão elevada da missão. Então, primeiro, uma visão elevada da graça soberana. A conversão de Saulo é uma das ilustrações mais claras, mais vívidas, mais fortes da intervenção soberana da graça de Deus na salvação de qualquer pecador. Saulo estava cego pelo seu zelo religioso. Ele próprio, numa das suas cartas, ele vai se descrever como sendo um insolente, um blasfemador e um perseguidor da igreja. Porquê um blasfemo? Porque ele não reconhecia a pessoa de Jesus Cristo. Ele negava a pessoa de Jesus Cristo. E quem nega a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, está a blasfemar contra o próprio Deus. Então ele vai dizer, eu era um blasfemador. Ele era um perseguidor. E nesse mesmo texto em que Paulo fala isto, que ele é um insolente, um blasfemador e um blasfemo, ele diz também que ele foi somente salvo porque a graça de Jesus transbordou sobre a vida dele. Porque o Senhor lhe apareceu ali na estrada de Damasco. Pedro, Tiago e João, todos os demais discípulos, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus. Jesus diz isso. Não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Pecadores são escolhidos para a salvação, com o fim da frutificação, da santificação. É esta mesma ideia que Saulo depois vai trabalhar na carta aos Efésios. E vejam, esta doutrina está presente em toda a Bíblia. Paulo vai trabalhar esta ideia em Efésios, no capítulo 2, porque ele vai dizer aquele texto que muitos de nós sabemos e reconhecemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é oferta, é presente de Deus. Não vem de obras, não vem da ação humana, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
salvos pela graça, de uma fé que nós não conseguimos produzir e por isso nos foi dada, para frutificação e para boas obras. E é isto que nós vemos na vida de Paulo. Nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, há a percepção clara, nesse mesmo capítulo que fala da graça e da fé como um dom de Deus, há a percepção clara do apóstolo do estado anterior a essa dádiva que é dada. Qual é o estado anterior? Ele vai dizer no versículo 1 que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Este é o estado da pessoa sem intervenção soberana, graciosa, da livre iniciativa de Deus. Era assim que Saulo se encontrava, cego no seu zelo, blasfemando o nome de Jesus Cristo ao rejeitar como Messias e perseguidor da igreja. Não que tudo aquilo que Paulo acreditasse fosse errado, não era, porque Paulo acreditava na revelação do Antigo Testamento. Mas ele ainda não tinha visto como era o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido o Evangelho, lembre-se disso também. E esse facto aqui é importante. Saulo já tinha ouvido o Evangelho. Onde? Através de Estevão. Estevão pregou, ele estava lá, ele ouviu o Evangelho, ele ouviu como as Escrituras apontavam para Cristo. Mas não era o momento. Não era o momento reservado da graça. O momento reservado da graça é imparável. Ninguém o trava. Quando a graça quer, a graça faz. E foi isso que Jesus fez por Paulo. Não lhe deu hipótese. Jesus interrompe a jornada religiosa de Saulo. Jesus humilha Saulo. Jesus fez Saulo cair das suas concepções erradas acerca do Messias. Jesus revelou a cegueira de Saulo, fazendo-o ficar cego. E é isso que a graça faz com pecadores. A graça irrompe a jornada obstinada de pecadores ao fazer-lhes mostrar o quão errados eles estão, o quanto são pecadores. O que acontece é o quê? É que a luz da perfeição, da santidade, da majestade, da beleza de Jesus Cristo brilha de tal forma diante daquele pecador que aquele pecador vê a sua sujidade. Foi isso que aconteceu com Isaías capítulo 6. Diante do trono os anjos clamavam Santo, Santo, Santo. Isaías tem a percepção, a visão da glória, da santidade de Deus. E o que é que ele diz? Ai de mim que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele percebe a sua sujidade ao contemplar a gloriosa presença de Deus. E é isto que acontece aqui com Saulo. Jesus aparece-lhe em glória e Saulo vê o seu erro. Ele é julgado em terra a sua insuficiência. E aí acontece o arrependimento. Sem intervenção de Jesus, esta autoperceção real e crua não é possível. Nós podemos convencer alguém de que nós somos pecadores, no sentido lógico da coisa, de que errar é humano, por exemplo, de que já mentimos. Mas nós não conseguimos convencer ninguém do quanto isso é alvo. Por causa disso nós somos alvos da ira e da condenação eterna de Deus. De que isso faz com que a mão justa, pesada da ira de Deus caia sobre nós. Essa percepção, essa experiência que vai além da compreensão intelectual de uma premissa. Mas o abraçar, o experimentar a angústia de se teres ofendido um Deus que é 3 vezes santo, isso aí é obra exclusiva do Espírito Santo. Tal como Saulo foi cercado pela luz resplandecente de Cristo, da mesma forma a luz do mesmo Cristo expõe as obras do pecador. É isto que João fala, que a luz expõe aquilo que há de mal nos homens. E por isso os homens fogem da luz. Mas quando o Espírito Santo quer, nem o pior dos pecadores, como ele próprio se afirma, nem aquele que tinha ódio de morte pela igreja. Quando Deus quer, quando o Espírito Santo quer, não há quem fuja deste amor constrangedor. E este é o trabalho do Espírito Santo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E foi isto que ele fez com Saulo. Convenceu. Sem intervenção de Deus ninguém se salva. Porque ninguém nasce de novo, como o Cristiano pregou aqui no domingo passado. Ninguém nasce de novo fruto da vontade própria ou da vontade de outro. Mas diz João, mas da vontade de Deus. O novo nascimento é fruto da vontade de Deus. Wayne Grudem afirma assim: a salvação é claramente um ato de Deus antes da criação, no qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito que seja antevisto delas, mas somente por causa da sua boa vontade. Se o Senhor Jesus não tivesse aparecido a Saulo na estrada de Damasco, ele não teria se convertido a Cristo. Ponto final. Isso é certo. Ele tinha ouvido o Evangelho.
Sem intervenção do próprio Senhor, Saulo jamais se teria convertido. É um facto ou não é? Se Jesus não lhe tivesse aparecido ali, ele teria se convertido? Não tinha. Se a Bíblia afirma que nós estamos mortos em ofensas e pecados, nós temos que crer que nós estamos mortos em ofensas e pecados sem intervenção de Deus. Morto fala se nós lhe fizermos uma pergunta? Não. Morto reage se nós lhe dermos um pontapé? Não. Para ele responder à nossa pergunta, ele tem que estar o quê? Vivo. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele dá a fé, ele dá a vida, ele regenera para que o pecador possa responder afirmativamente. Jesus falou poderosamente a Saulo. Foi uma chamada absolutamente eficaz. A voz de Jesus penetrou o coração de Saulo para produzir uma resposta certa. A graça de Deus na vida de Saulo, na vida de qualquer pecador diante do qual Deus aparece assim, a graça de Deus na vida de Saulo foi irresistível. Tal como é na vida de qualquer um que abraçou o Evangelho. Se nós estamos aqui hoje e se nós cremos em Cristo, se nós o amamos, não é porque um dia nós achamos que Ele era para amarmos. Não. É por causa do que Tiago diz, capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão, Ele nos fez nascer pela palavra da verdade. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Se nós somos filhos de Deus, é única e exclusivamente porque Deus decidiu que nós o fôssemos. Ele fez isto como? Através da sua palavra, a qual nos chamou a Deus de forma irresistível. Concedeu-nos aquilo que nós não conseguimos produzir. O arrependimento. Paulo fala isto a Timóteo. Para que nos arrependêssemos. E concedeu-nos a fé para que nós crescêssemos. Esta mesma fé que não é produzida por nós é dada por Deus. Vejam, é graça atrás de graça. De outra forma, nós jamais amaríamos Cristo. Nós estaríamos cegos nos nossos pecados, nas nossas paixões, a prosseguir as nossas jornadas de obstinação em pecado, indiferentes e até opostos a Cristo e ao reino de Deus. Todos nós, se formos sinceros, sabemos do que é que nós somos feitos. Sabemos do que é feito o nosso coração sem Cristo, da teimosia, das incoerências, das inconsistências, da arrogância, da maldade, da perversidade que está nas nossas mentes. Sabemos disso. Sabemos que foi Ele quem nos escolheu e que não fomos nós que o escolhemos, porque ninguém ora, Senhor, obrigado porque eu te escolhi. Todos nós oramos, Senhor, obrigado porque me salvaste. Nós respondemos a um convite, sim, venham a mim. Respondemos a um convite, mas esse convite perfurou os nossos corações. Nos conquistou irremediavelmente. Tal como disse Agostinho de Hipona, numa das frases mais belas, tu me chamaste, clamaste por mim, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim, eu tinha-me escondido, mas tu arrancaste-me do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu visse o indigno que eu era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. E é isto que a graça de Deus faz. Um dia a nossa surdez foi rompida pelo grito da graça maravilhosa de Deus. E rendemo-nos ao inevitável. Contemplámos o amor dele e não pudemos deixar de o abraçar. Sedentos vimos a água da vida e não tivemos como não beber. Ele brilhou diante dos nossos olhos. Vimos a nossa sujidade e amámos a sua pureza. Esta é uma visão elevada da salvação pela graça, à luz das Escrituras. O que é que havia em Israel? Aliás, Deus vai trabalhar esse tema ao longo do Antigo Testamento. O que é que havia em Israel? E Deus diz, eu te escolhi entre todas as nações da terra. Eu te escolhi. Aliás, em Israel havia tudo de mau. De Israel veio o Salvador. Quando nós temos uma visão bíblica de conversão e salvação, onde percebemos que se trata de um movimento monergista de Deus, ou seja, de que é o Espírito Santo que produz a conversão, que Jesus é, como diz a Bíblia, tanto o autor quanto o consumador, aquele que começa e aquele que completa todo o processo da nossa salvação, da nossa fé. Então, ao haver esta visão elevada das Escrituras, o que é que acontece? Em primeiro lugar, esperaremos só em Deus e no poder do Evangelho para operar salvação naqueles a quem nós estamos a evangelizar.
Nós esperaremos salvação da única fonte de salvação. Não andaremos iludidos com esquemas, com métodos, com estratégias, com eventos. É o Evangelho. E só o Evangelho. Não esperaremos que as pessoas sejam convertidas a partir de coisas que não convertem. Não haverá essa falsa expectativa. Nós vamos pregar o Evangelho crendo no quê? Que a Escritura é suficiente para salvar. Esperaremos no Espírito Santo que faz a obra, que abre os olhos espirituais daqueles que estão mortos. Então, nós apenas lançamos a semente com fidelidade, com perseverança, com constância. E até, meus irmãos, isto livra-nos de um peso, de responsabilidade que nem é nossa. Porque às vezes, será que eu falei direito, Jesus? Será que, mas se ele não se salvar, se calhar é por minha culpa. E há pessoas que vão ao inferno. Não, nós falamos de Jesus Cristo, apontamos para Jesus e quem faz a obra é Deus. Em segundo lugar, dedicar-nos-emos a orar, porque queremos que é de facto Deus que faz o que precisa ser feito. Afinal, na reunião de oração, nós não oramos para que Jesus, por favor, salve aquela pessoa. Salve o marido da irmã tal. Salve, salve, salve. Porque afinal queremos no quê? Que é Deus quem salva. É por isso que oramos a Deus. Porque sabemos que é Ele quem opera. Por outro lado, sabemos também que se alguém ainda não se converteu, nós descansamos naquilo que sabe melhor do que nós. Aquilo que está a fazer. Porque quem faz é Ele e não nós. Estevão pregou. A pregação dele foi um fracasso completo. Mas é uma das pregações mais belas que nós encontramos nas Escrituras. E mais bíblicas. No entanto, a conversão daquele homem que estava ali não se converteu, aconteceu depois. Não sabes. Prega o Evangelho. Pode não ser agora. Pode ser daqui a 2 semanas, daqui a 5 anos. Ser fiel a proclamar o Evangelho e confia no Deus da graça. Além disso, vamos permanecer humildes por pelo menos 2 motivos. O primeiro é porque sabemos que se estamos aqui é puramente porque Deus decidiu interromper a nossa jornada de obstinação pecaminosa e nos salvar. É só por isso. O segundo é que se vimos algum fruto das nossas iniciativas, daquilo que nós fazemos, é apenas porque Deus e somente Deus operou no coração das pessoas que estão a ser transformadas através daquilo que nós estamos a fazer. Então sempre vai ser humildade. Porque esta doutrina nos humilha. Sabemos que não fomos nós, sabemos que foi Ele do início ao fim. E sabemos que qualquer coisa que façamos que dê fruto é porque Ele deu graça. Humildade. E por fim, louvor e adoração, porque o nosso coração se enche de gratidão e louvor ao Deus que nos escolheu, apesar de todo o nosso demérito. Nós vamos amar mais a cruz que nos salvou, apesar de nós mesmos. Adoraremos aquele que nos ressuscitou da morte para a vida, a nós que éramos seus inimigos. Vamos ser edificados através de uma atitude de consagração, de entrega por causa desta graça soberana que veio até nós. Então esta graça soberana produz gratidão, produz louvor. Esta concepção, a percepção desta graça soberana permite-nos orar como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Então uma igreja que perceba a preciosidade da salvação e de como ela vem completamente da livre iniciativa e da boa vontade de Deus, vai ser uma igreja que vai crescer em amor, que vai ser edificada, porque ela vai se consagrar. Ela vai adorar este Deus maravilhoso que a salvou e vai anunciar esta maravilhosa graça. Vai ser uma igreja que evangeliza. Às vezes diz-se, mas se nós queremos que é assim que Deus trabalha, então não há necessidade de evangelizar, porque aqueles que Deus quer, não é? Olha, pode aparecer aquela pessoa como apareceu a Paulo, não é? Não, errado. A concepção de uma elevada visão da graça soberana de Deus produz ainda mais evangelização. Produz ainda mais evangelização. Por obediência e gratidão àquele que nos salvou desta forma tão maravilhosa, por sabermos que é Ele quem faz e não somos nós, isso nos dá um descanso, isso nos motiva ainda mais a nós nos envolvermos. Isto nos leva para a missão. Aliás, basta vermos que o movimento missionário moderno surge exatamente de uma concepção elevada da graça soberana de Deus na salvação. Segundo, uma visão elevada da igreja. Este texto impõe-nos de forma inequívoca, de uma forma inequívoca, clara, a preciosidade e o valor que devemos dar à igreja local, à igreja do Senhor universal. Jesus disse a Saulo: porquê é que me persegues? Saulo estava a perseguir a igreja, mas ao perseguir a igreja, Jesus está a dizer: estás-me a perseguir a mim.
Não é a primeira vez que Jesus fala desta forma. Durante o seu ministério terreno, Jesus fala, a certo momento, quando acontecerá um julgamento, de irem uns para a direita, outros para a esquerda. Não sei se lembram desse texto, em que Jesus, a certo momento, vai dizer: vocês, os que trataram os meus pequeninos assim, desta forma, os que deram de beber, os que foram visitar nas prisões, etc. Isso refere-se aos discípulos de Jesus, tá? E às vezes esse texto é explicado de outra forma, como se referindo a qualquer pessoa, pessoas vulneráveis, frágeis. Não, o texto não é sobre isso. Na Bíblia nós temos fundamento para essa solidariedade, para essa generosidade para com os vulneráveis, para com os marginalizados, etc. Mas naquele texto bíblico, Jesus está-se a referir, por todo o contexto do texto, é aos seus discípulos, é à igreja do Senhor, é aos cristãos. E Jesus está a dizer, quando vocês forem visitar um cristão, um discípulo, é a mesma coisa que me terem ido visitar. Da mesma forma, há outro texto em que Jesus fala dos fariseus que estão a ser tropeço para os seus seguidores, que seria melhor que lhes fosse colocado um peso nos pés e fossem jogados ao mar. Porque eles estão a atacar ele próprio, a Jesus Cristo. É a mesma coisa que fazer a ele. E este é o ponto como Jesus vê a igreja. Esta é a visão elevada de Jesus acerca da igreja. Jesus ama a igreja a ponto de que o mal ou o bem que é feito à igreja é o mesmo que estivessem a fazer a ele. A nossa visão da igreja não pode ser diferente. Ananias era parte da igreja de Damasco. Jesus apareceu-lhe e Ananias demonstrou-se pronto para obedecer. Embora depois, sim, ele tenha mostrado alguma relutância, mas ele acabou por obedecer. Okay? Ele obedeceu. Ele foi ter com Paulo para impor as mãos sobre Paulo, o Espírito Santo descer sobre ele e curar Paulo. E batizar Paulo. Ananias, quando viu Saulo, não sei se repararam nesse detalhe, como é que Ananias tratou e chamou Saulo? Lembram-se? Irmão. Irmão. Saulo, irmão. Vejam o peso desse tratamento. No acolhimento. Saulo, o perseguidor da igreja, foi acolhido, abraçado, instruído por um membro da igreja. Saulo foi integrado na igreja de Damasco, entrou na comunidade por meio do batismo e juntou-se aos discípulos daquela cidade. Depois foi também acolhido na igreja em Jerusalém, mas lá está, mais uma vez foi necessário uma ponte estabelecida por Barnabé, que conhecia e que atestava a história de como Saulo se tinha convertido e como ele pregava de forma corajosa. Então, há alguns aspectos aqui importantes acerca da vida da igreja que servem para a sua edificação e para o seu crescimento. Temos dois homens que fazem pontes, Ananias e Barnabé. No caso do primeiro, o Senhor apareceu-lhe, deu-lhe orientações e ele obedeceu e afirmou, fruto da revelação de Jesus, a fé de Paulo, a declaração pública daquilo que Paulo viveu e experimentou com Cristo. Ok? Ananias afirmou a fé de Paulo. No caso do segundo, Barnabé, ele atentou ao testemunho de Saulo, viu o testemunho de Saulo e afirmou a fé de Saulo diante da igreja de Jerusalém, integrou na vida da comunidade ali. Então a fé de Saulo é reconhecida, tanto em Damasco como na igreja de Jerusalém, por pessoas concretas, por discípulos, pela igreja. Então é fundamental para o crescimento, para a edificação saudável da igreja, que nós nos aproximemos das pessoas que foram alcançadas por Jesus. Que nós façamos a ponte para integrar essas pessoas na vida da nossa comunidade. É fundamental que nós os acolhamos amorosamente como irmãos. É fundamental que nós as conheçamos, o seu testemunho, a sua história, e afirmemos a sua fé diante dos outros para que ela seja integrada. E é isso que fazemos. É isso que procuramos fazer. Conhecer o testemunho das pessoas. Por isso lemos os testemunhos. Por isso vamos ler a seguir o testemunho de Samuel e da Mariana na reunião de membros que vamos ter. Eles já estão aqui há algum tempo, as pessoas já os têm conhecido, já têm visto o fruto na sua vida e vão afirmar a fé deles. Vão integrá-los na vida da comunidade. Por duas vezes, os discípulos das duas comunidades protegeram Saulo das ameaças de morte feitas pelos judeus. Saulo foi alvo do cuidado protetor por parte dos seus irmãos por duas vezes. Numa igreja que se edifica a si própria, nós protegemos uns aos outros. Dos perigos de fora e dos perigos da própria pessoa, os perigos de dentro. É muito possível que Saulo também no tempo em que esteve em Damasco tenha sido, como eu disse, instruído nos caminhos de Jesus. Mesmo que ele já tenha conhecido as Escrituras, para ver como as Escrituras se ligavam à pessoa de Jesus Cristo. Assim nós vemos que nas igrejas em que Saulo esteve, tanto em Damasco como em Jerusalém, houve amor, houve discipulado, houve cuidado para com Saulo.
Uma igreja que se edifica, uma igreja que se quer que ao fim de um ano, no relatório de atividades, se diga que Deus tem edificado, é uma igreja que obrigatoriamente deve agir em amor e em cuidado protetor para com os seus membros, em relacionamento de discipulado intencional, onde há sensibilidade às orientações do Senhor, na forma como nós nos devemos interligar uns aos outros e relacionar uns com os outros. Se nós não tivermos uma visão elevada da igreja, jamais nós vamos viver isto aqui. Não vamos. Porque vamos viver as nossas vidas. Outras coisas vão ser mais importantes. O nosso trabalho, a nossa carreira, o nosso dinheiro, os nossos objetivos, as nossas férias, o que for. Se não tivermos uma visão elevada da igreja do Senhor, não teremos este amor. Não obedeceremos quando o que nos for pedido para fazer faça pouco sentido. Como fez para Ananias, fez pouco sentido. Mas se não tivermos uma visão elevada da igreja, não sairemos da nossa zona de conforto. Se não tivermos uma visão elevada da igreja do Senhor, dificilmente vamos correr riscos para cuidar dos membros que precisam. Porque é sempre um risco. Dificilmente vamos ser generosos ou partilharemos do nosso tempo, da nossa energia emocional para socorrer, para apoiar, para ajudar, para ouvir, para aconselhar aqueles que precisam. Se não tivermos todos uma visão elevada da igreja, a nossa igreja não se vai edificar, nem viverá o temor do Senhor. Precisamos de ter uma visão elevada de igreja. Ok? A igreja não é um acessório. A igreja é a razão de ser de todas as Escrituras. Desde lá, Gênesis, como nós vimos, capítulo 3, Jesus promete uma descendência. Essa descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois vai alargar a Abraão e vai dizer que ele fará um povo. E todo o decorrer do Antigo Testamento até ao Novo Testamento, a vida de um Salvador é para redimir um povo. E a Bíblia termina com um povo, todo ele glorificado, nos novos céus e na nova terra, a adorar e a reconhecer este Deus. Então é sobre o povo, é sobre a igreja de Jesus. Se não tivermos uma visão elevada da igreja, passamos a nossa vida cristã ao lado. Terceiro e último, uma visão elevada da missão. A igreja só se vai expandir, a igreja só vai crescer. Nós só vamos ver pessoas serem batizadas, a se renderem a Jesus, se houver uma visão elevada de missão. Se houver compromisso com a partilha do Evangelho com quem ainda não segue Jesus. Foi isso que a igreja de Atos fez. Foi isto que Saulo, depois de se ter rendido a Jesus, fez também. E uma das evidências mais fortes da conversão de Saulo foi o facto de ele ter assumido uma posição que lhe podia custar um alto preço, a própria vida. Ele passou a ser perseguido. E por duas vezes o texto da narrativa, não sei se repararam, vai afirmar que Saulo pregava o nome de Jesus com coragem. A pregação de Saulo era de tal forma convincente que os judeus não conseguiam rebater, a ponto de o quererem matar. Nós sabemos, porém, que essa característica da coragem para pregar não se restringia também só a Saulo. Lembram-se quando nós vimos, quando a perseguição se começou a bater sobre a igreja para tudo, a igreja reúne-se, a igreja pede ao Espírito Santo que lhe dê ousadia, o Espírito Santo dá ousadia e a igreja vai e prega com coragem o Evangelho de Jesus. Esta é a característica da igreja de Atos. Coragem para pregar. A igreja de Atos não para de crescer, mesmo no meio da perseguição. Basta olhar para o exemplo de Filipe. Pregou na Samaria, multidões se converteram, foram batizados. Saulo é mais um desses que se junta a este movimento de ousadia do Espírito Santo para pregar o nome de Jesus. Se não houvesse esta visão elevada, desta ordem dada por Jesus, a igreja não ia crescer em número. Se não fosse importante, a igreja não crescia. Se não fosse importante perceber a grande comissão, obedecer à grande comissão, a igreja não cresceria. Agora, se nos falta ousadia, devemos pedir ao Espírito Santo. Tal como temos sido chamados a fazer nas reuniões de oração que temos tido. Na reunião de oração, toda a reunião de oração, está lá o assunto para orarmos, a pedir ousadia pelo Espírito Santo. Eu espero que nos pequenos grupos andem a orar isso. Não se esqueçam. Então, na próxima não se esqueçam. Peçam ousadia. Podemos esperar perseguição espiritual por parte de Satanás. Podemos esperar perseguição do inferno. Porque uma igreja que se edifica, uma igreja que teme o Senhor e uma igreja que cresce, é uma igreja que Satanás odeia. Odeia de morte. Então podemos esperar que eles se levantem contra nós, contra os nossos casamentos, contra as nossas famílias, contra a nossa saúde física, contra a nossa saúde emocional. Ou até mesmo podemos ver provocação, ridicularização, desprezo e injustiça por parte de familiares, colegas ou conhecidos. Mas saibamos que se nós perseverarmos numa pregação que aponta para Cristo, crendo numa graça que é soberana, pessoas serão salvas e transformadas. Então preocupa-te somente em ser fiel, perseverante e intencional em mostrar os outros, a mostrar Cristo aos outros. Eu concluo, neste sentido, eu quero te desafiar neste momento
Se tu ainda não te rendeste a Jesus, se não te rendeste a Cristo, humilha-te diante dele. Pede-lhe perdão dos teus pecados. Não interessa se tu já ouviste isto há muito tempo, se é a primeira ou a segunda vez que estás a ouvir. Pede a Ele que te salve. Pede a Ele que resgate a tua alma da tua jornada de pecado. A minha oração é que Jesus possa te cercar com a sua luz nesta manhã. Arrepende dos teus pecados. Olha para Ele como aquele que foi sacrificado no teu lugar pelos teus pecados. Confia na vitória dEle sobre o pecado e sobre a morte, sendo a tua vitória também sobre o pecado e sobre a morte. Lança-te a Jesus nesta manhã. E à luz do que vimos aqui também nesta manhã, eu quero te convidar a procurar desenvolver cada vez mais uma visão elevada da graça salvadora e soberana de Deus. Eu sei que esta é uma doutrina que às vezes é difícil de encaixar. Eu sei que... Mas sei que se chega lá. E é como um abrir de olhos. É descrita por muitos quase como uma segunda conversão. O perceber a beleza, a pujança, a glória desta graça maravilhosa de Deus. Então estuda este assunto. Estuda. Lê as Escrituras e vais ver como nelas tu encontras esta graça que se revela e que se mostra. Adquire livros na nossa livraria que abordam este tema, porque se não souberes quais são, vem e fala comigo, eu digo-te. Então procure ter uma visão elevada da graça. Procura também desenvolver e cultivar uma visão cada vez mais elevada da igreja. Seja também estudando, lendo, tudo o que for livros sobre a igreja. Temos muitos livros sobre a igreja saudável, de série 9 marcas. Uma visão elevadíssima de igreja, saudável de igreja. Compram, leiam. Se não têm dinheiro, peçam emprestado. Eu tenho quase tudo em casa. Temos também uma biblioteca aqui na igreja. Levem emprestado. Leiam sobre a igreja. Mas mais do que isso, envolvam-se na vida da igreja. Porque não há nada mais belo na vida cristã do que caminhar lado a lado com uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja que caminha lado a lado. Uma igreja que as pessoas caminham ombro a ombro, choram umas com os outros, aconselham a partir das Escrituras, levantam os que estão caídos, trabalham juntos, arregaçam as mangas, riem, alegram-se. É possível viver uma vida de igreja saudável, não uma vida de igreja perfeita, porque isso é só na glória. E nós temos procurado viver essa vida aqui. E Deus tem sido muito bom connosco. Então, se tu ainda não tens experimentado esta vida de igreja, seja por medos, seja por experiências de vida que tenhas vivido anteriormente, em que te sentiste ferido ou maltratado, baixa as defesas. Tens de ter uma visão elevada da igreja, porque a igreja está no coração de Jesus. É o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça. Não podes querer a cabeça sem querer o corpo. Então, nesse sentido, também, quem já entendeu aqui que quer fazer parte desta comunidade e ainda não é membro, possa assumir este compromisso. Em breve vamos abrir outra classe de novos membros, para percebermos o que é isto, o que é a nossa igreja, o que é o Evangelho, o que é que as Escrituras pedem de nós, o que é que nós queremos aqui como igreja. Vamos abrir uma classe de novos membros. Então, se tens estado connosco e ainda não és membro, vem viver a vida plena da igreja, através deste compromisso público. E terceiro, trabalha de uma forma esforçada para teres uma visão elevada de missão. Faz uma lista das pessoas com quem te cruzas regularmente. Colegas de trabalho, que são os mesmos, geralmente, semana após semana. Ou os vizinhos com quem te cruzas e até falas, que são os mesmos, semana após semana, e alguns ano após ano. Ou até certos familiares. Faz uma lista, coloca o nome e ora nos teus devocionais, nos teus tempos com Deus. Ora. Lê biografias de missionários. As biografias de missionários mostram como ele se envolveu na missão. E muitas vezes são um estímulo para nós nos envolvermos também na missão. Lê biografias de missionários. Ouve atentamente testemunhos de irmãos e irmãs, da forma como foram alcançados. É extremamente edificante ouvir testemunhos. É extremamente estimulante. E procura ler também sobre como partilhar melhor o Evangelho. Temos livros também sobre isso. Como é que eu posso partilhar o Evangelho com alguém? Mas, acima de tudo, a melhor coisa é começa a fazer. Começa a evangelizar. Dá esse passo. Pede a ousadia do Espírito Santo. E avança. Então vamos orar, nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque este é o movimento da Tua Igreja. Ele é imparável. A Tua Igreja é imparável, Senhor. Basta olharmos para a história, basta olharmos
para a geografia, para a demografia. Nós vemos como a tua igreja é imparável. E isto apenas porque a tua graça é imparável. Senhor, te agradecemos por isso. E te pedimos, Senhor, que nós como igreja façamos parte deste movimento. Possamos nos edificar a fé uns dos outros, edificar a caminhada cristã uns dos outros. Possamos, Senhor, crescer, Senhor, no temor a Ti e possamos crescer em número. Pedimos-te que possamos ver a Tua graça como ela é, poderosa, pujante. Estas cordas de amor que puxam, como Oséias descreve. Senhor, obrigado por esta graça maravilhosa que nos alcançou. Ajuda-nos a confiar nela, para evangelizar. Ajuda-nos a desenvolver uma visão elevada da Tua igreja e uma visão elevada da missão. Perdoa-nos quando nos distraímos com outras coisas, Senhor. E, Senhor, eu te peço ainda que se há aqui alguém nesta manhã que ainda não é Teu, que ainda não foi cercado pela luz da Tua graça, tu possas convencê-lo nesta manhã, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados, ver a sua vida transformada, encontrar perdão para os seus pecados, encontrar uma esperança eterna, uma alegria que não depende de circunstâncias, que possa neste momento reconhecer-te como Senhor e Salvador da sua vida, que clame para que seja salvo, que diga sim a este convite que é feito por Ti. Te pedimos, rompa a surdez de quem está surdo aqui nesta manhã. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tomar a ceia, tomar o pão e o vinho como sinais, como símbolos do corpo moído de Jesus, do sangue vertido de Jesus na cruz. E a ceia após a palavra serve como uma resposta àquilo que a palavra trouxe. A ceia é como que a palavra encarnada, material, visível, palpável, sensível. Então nós vamos responder àquilo que Deus falou connosco nesta manhã. Se Deus te desafiou a procurar ter uma visão mais elevada da graça, ou uma visão mais elevada da igreja, ou uma visão mais elevada da missão, se Deus te desafiou, responde em obediência àquele que deu o seu corpo e o seu sangue por ti nesta manhã. Para que esta mesa possa ver pessoas edificadas a virem a ela e novas pessoas convertidas a virem a ela. Então, se tu já és filho de Deus, se tu afirmas Jesus como o teu único e suficiente Salvador, se tu és membro desta igreja ou membro de uma outra igreja local, então possas vir tomar do pão e do vinho. Então, podes levantar.